Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal, mais um vídeo que eu espero que faça parte aqui do histórico aqui do canal. E no vídeo de hoje a ideia é mostrar para vocês uma saga que eu farei para buscar a minha nova moto. É isso mesmo, eu pretendo adquirir uma moto para fazer parte aqui das minhas duas guerreiras que eu já tenho há alguns anos. Essa daqui já está com mais de 150 mil quilômetros e a 800 já está beirando aí 145 mil quilômetros. Então eu achei que seria um bom momento aí para adquirir mais uma moto aqui para o canal. E aí essa moto que eu provavelmente vou comprar está lá no estado do Paraná. Então eu irei de ônibus lá pro Paraná para ver a moto e poder decidir se eu vou comprá-la ou não. Então, para você que chegou agora, meu nome é Thiago Noronha, estas são as minhas duas motos. A Lander é a moto que eu ando no dia a dia aqui em São Paulo e essa daqui é a guerreira de viagem. Então, a Lander é uma Yamaha XTZ 250 2011, eu comprei ela com aproximadamente 12, 13 mil quilômetros, hoje ela está com 157 mil, e essa daqui é a F800 GS Adventure. Ela é o ano 2017, comprei ela 0 km e já está aí com seus 142 mil quilômetros. Eu vou mostrar um pouco mais dessas motos para vocês e logo na sequência vocês acompanham aí a minha saga indo buscar a minha nova moto. Então vamos começar aqui com a mais velhinha, a Lander. Ela já está bem desgastada do sol, né? As minhas motos eu costumo dizer o seguinte, que eu não ligo para a estética. Então muitas vezes as pessoas olham e pensam que eu sou relaxado de não lavar a moto. Mas o que é importante para mim é a funcionalidade, né? Então o motor tem que estar bom, o óleo tem que estar em dia, as peças de reposição, freio. E não gosto de ficar jogando jato de água e lavando a moto. Isso para mim é algo que vai diminuir a vida dos componentes eletrônicos e possivelmente me deixaria na mão. Então é o que eu faço, eu lavo para tirar o excesso de sujeira só, nada muito detalhado, e aí eu cuido bem da mecânica das duas motos, tanto que nenhuma delas me deixou na mão em toda essa quilometragem. Ó. As pessoas me perguntam às vezes o que é isso, né? Isso aqui é um cilindro que tá ligado no amortecedor. Eu comprei do Cláudio, da SC Moto, amortecedor, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Painelzinho para vocês verem, ó. 157 mil quilômetros. Bater na partida para vocês escutarem o barulhinho do motor. Ó. O banco aqui rasgou, eu coloquei uma câmara de ar. Sereno, sereno. E a 800, ó, que tá suja pra caramba. Nesse dia eu tô preparando a moto para levá-la lá no Pio para fazer a revisão depois da viagem das Guianas. Fiz uma reforma em casa, a bichinha ficou suja. E a 142.278 mil quilômetros. Vamos bater aqui na partida. Opa, não engasga não. Então é isso aí, agora acompanha aí a minha ida lá para o Paraná para ver se nós teremos ou não uma nova moto aqui para o canal. Começa a saga saindo aqui de São Paulo, véspera de feriado, para ir lá para Francisco Beltrão para ver uma moto. Quem sabe ela não seja a minha nova moto. E olhem o trânsito aqui de São Paulo. Estou indo para o terminal rodoviário da Barra Funda, 15 horas de ônibus de São Paulo até Francisco Beltrão. Olhem só como que tá isso aqui, gente. Quem diria, hein? 15 horas de ônibus.
ônibus, já são mais de 14 horas aqui no ônibus, atrasou bastante lá em São Paulo por causa do trânsito, mas eu estou a, vamos ver aqui, 160 quilômetros de Francisco Beltrão, que é onde eu vou encontrar com a motoca. Paramos aqui num posto para tomar um café da manhã, daqui a pouco seguimos. Devo ter mais umas 3 horinhas para ficar aqui de castigo no ônibus. Bom pessoal, então cheguei aqui em Francisco Beltrão. Estão preparados para ver a motoca? Deixa eu virar a câmera aqui, ó. E olhem lá. Apresento para vocês a Teneré 600 1988. Eu tinha 4 anos de idade quando essa moto foi fabricada. Aí, ó. Lá na partida para vocês verem, ó. Inclusive tem a balança original dela, os protetores de manete. Ela tá com uma balança de XT que tem freio a disco. Então esses são os acessórios, ó, o protetor de motor com pedaleira, o suporte de baú de alforge e um protetor de suporte de paralama, que vai aqui, ó. Vamos forçar. E aqui já tem o suportezinho do farol. Pegou. Testar a motoca aqui. Vamos passar ali no prédio dele só para eu dar uma voltinha no quarteirão. Primeira motoca com carburador que eu tô andando, hein? Ó! E aí, o que vocês acharam da motoca nova do Thiago Noronha? Quer dizer, né? Ainda eu não paguei. 99.959 tá marcando aqui no painel. Então é isso aí, pessoal. Pedi aí a proteção de Deus para que eu possa voltar para casa e depois rodar talvez uns 100 quilômetros hoje. Agora são 3:30 da tarde. É tenebrosa, vai rodar, vai zerar aqui, ó, o odômetro. 100.000 quilômetros. O bom é que eu já vou poder marcar a quilometragem que ela vai estar comigo, né? É, por essa vocês não esperavam, né? O espelho dela tem grau. É difícil de ver. E a primeira abastecida da Tenebrosa. Completa. É. Não posso esquecer das torneirinhas. Bom, pessoal, abasteci. Tanque da motoca cheio. Agora vamos seguir. Vamos ver até onde que eu consigo chegar hoje. Marquei bobeira, era para pegar um suporte que eu coloco o celular aqui para usar de GPS, eu não peguei. Aí eu vou ter que ficar parando para poder me localizar. É dia lindo de Deus, ó. Depois de horas no ônibus, nada melhor do que numa moto. Começar esse vídeo aí pedindo a proteção de Deus para que Ele abençoe os desafios do dia, que possamos chegar em segurança no destino, que eu possa aproveitar e gravar um conteúdo legal aí para vocês. Precisar renovar o seu seguro ou fazer uma cotação nova, fale lá com o pessoal da BNP, seguro de
moto, carro, avião, helicóptero. Tudo quanto é coisa os caras fazem seguro. Vou fazer um caminho que passa por Itaperajara, se eu não me engano. Itaperajara do Oeste. Eu nem sei onde que é a buzina. Acho que é aqui, ó. Tá fraquinha a buzina. Estradinha aqui bonita, hein? No ônibus eu não consegui enxergar direito. Mas parece ser bem bacana. Vem na garupa pra conhecer os lugares e as pessoas. Thiago Noronha, rodando nesse mundão velho de guerra. O destino pode ser longe, mas o que importa é o caminho. Paraná, ó, tem as hortênsias. Que é lindo. As plantações. Passei por uns rios também. Eu sempre tive vontade de viajar numa moto antiga e que fosse icônica. E a Teneré é esse modelo aqui, que é uma moto de 1988, a Teneré 1 farol XTZ600Z. É uma moto que eu quis viajar com ela. E aí eu não encontrava moto que estivesse com o mínimo de condição de se viajar. Procurei por um bom tempo. Algumas pessoas podem até falar que eu estou imitando a holandesa, a Norali, que é uma grande motociclista. Acompanho todos os vídeos dela, admiro o que ela faz. E ela teve exatamente a mesma ideia que eu. Esse que é o Rio Chopin, divisa com Coronel Vívida. Aí, ó. E a motoca já vai virar aqui o odômetro, ela tá com 99997. O bom que vai zerar e a gente vai poder começar a contar uma nova história comigo e com ela. Que da hora! Por enquanto esses primeiros quilômetros está sendo aquecimento, ó, daqui a 2 quilômetros vira. Vamos acompanhar a virada do odômetro da Tenebrosa. Eu nem sei se ela tá marcando certo, né? Olhem o lugarzinho legal que eu achei aqui, ó. Vou tomar uma água. Cuidado para não furar o pneu, né? Agora tem que colocar o neutro. Eu já andei 76 quilômetros. Ai, ai. Eita, que o bicho esquenta, hein? Carburador, nem sei regular carburador. Parei aqui, tomei uma água. Agora um casal aqui que me reconheceu tirando uma foto da motoca aqui. Agora seguir viagem. Eu já rodei 76 quilômetros depois que o odômetro virou. Isso aí, pessoal, mais um dia chegando ao fim, graças a Deus. Já rodei hoje uns 200 e poucos quilômetros. Já foi um teste aí pra motoca, né? Olha o sol, coisa linda de Deus. E vou parar num hotel aqui na cidade, já estou em Guarapuava. Fiquei só um pouco chateado porque a moto antiga já tá com vazamento. E não parece ser pouco esse vazamento. Mas em termos de desempenho,
regulagem de carburador, essas coisas, ela está se comportando muito bem. Enchi o tanque aqui agora, aparentemente ela está fazendo 16 por litro. E amanhã eu sigo até Curitiba City. Começando mais um dia, e moto antiga é assim. Surpresas atrás de surpresas. Ontem quando eu cheguei eu percebi que aqui tinha uma pocinha de óleo. E daí eu fui checar esses parafusos, esse aqui tem aperto, esse tem, e esse daqui ele tá espanado. Então eu tô suspeitando que tem óleo vazando por aqui e acumulando aqui. Então eu vou até uma oficina que eu achei aqui do lado, para os caras arrumarem essa rosca. Vamos ver aqui se ela vai pegar de primeira. Pegou. Tô aqui em Guarapuava, que é nesse hotelzinho aqui, R$105. Bem bacaninha. Espero que o vazamento seja só esse. Já chequei o nível de óleo, tem óleo no reservatório. Deixei essa oficina aqui, ó, aberta. Hoje é um sábado. Aí pessoal, a motoca já está aqui na oficina pra gente ver se dá pra arrumar esse parafuso aqui, ó. O cárter tava lambuzado de óleo. O bujãozinho tem um pouco de óleo também. E eu vi também que tem nesse rolamento do pezinho, tinha um pouquinho. Aqui também tinha um parafuso espanado, aqui atrás dessa tampinha. E aí foi colocado um parafuso um pouco mais grosso. Esse daqui é o parafuso que deu problema, saiu até com o alumínio do bloco aqui. Aí o rapaz aqui comprou um parafuso com a rosca grossa, a gente vai tentar ver se dá o aperto. Aí, deu aperto. Deu. Aqui já tava, né? Pessoal, o pessoal aqui da Motor Parts já deixou a Teneré pronta para uso. Em poucos minutos, foram super atenciosos. Obrigado aí, galera. Valeu, pessoal. Agora boa viagem aí, pegar a estrada. Bom, então é isso, pessoal. Já me tranquilizei um pouco aqui. Eu fiquei bem preocupado quando eu vi essa quantidade de óleo. E aí depois que chegou na oficina ali, os parafusos espanados. Mas já tá tudo resolvido. Tchau. Tô com 1 litro de óleo reserva aqui, caso vaze, para eu poder ir completando. Confesso que eu cheguei até a pensar em desistir do negócio. Mas o que seria da vida se não fossem os desafios, não é mesmo? Talvez eu tenha que fazer uma manutenção bem feitinha aqui nessa moto antes de fazer uma viagem longa. Talvez não, né? Eu tenho que fazer. Então, vamos seguir. Lá para Curitiba, agora são 10 horas da manhã. E aí, hoje é um sábado. E aí no domingo eu pretendo chegar em São Paulo, se assim Deus permitir. Ele abençoe mais o dia de hoje, que se inicia, e me dê sabedoria para tomar as decisões certas. Como é diferente viajar sem o GPS aqui, viu? Tô acostumado a sempre ficar de olho no GPS, o painel da moto com várias informações. E aqui é tudo simples, né? A única coisa que está atrapalhando é o velocímetro, que ele não está marcando uma velocidade real. E também o espelho, que está com grau. Mas vamos tocar devagar e sempre. O trânsito tá parado ali na frente, rodei uns 20 km, parei para olhar se tá vazando. E infelizmente ainda tá cheio de óleo ali dentro. Não é aqui da tampinha, apesar desse parafuso ter
é espanado, já foi arrumado. Ele tá vazando em algum lugar aqui no meio. Eu não consegui identificar de onde que é. Mas como eu tô com 1 litro de óleo extra, eu vou parando e vejo a necessidade de completar. Rodei 116 quilômetros, parei aqui para medir o nível de óleo. O reservatório fica aqui atrás, ó. E aí olhei aqui, ó, já tá pingando óleo pra caramba. E aqui tá melado de óleo, a bota também. Agora faltam mais uns 130, 150 quilômetros até Curitiba. E aí eu vou tocar até lá então. O óleo escorre tudo pro lado de cá, ó. Por causa do vento, né? Esse lado aqui tá sequinho. Então vamos seguir mais um pouco. Óleo no nível, isso que é importante manter. No nível e no chão, ó. Lavei a viseira do capacete porque sem a bolha enche de mosquito na viseira. Essa é uma das diferenças de se ter a bolha alta na moto. Não posso esquecer de fechar a torneirinha do tanque quando eu parar a moto de vez, sabe? De vez que eu digo assim à noite, quando eu chego num lugar, pra não ficar vazando. Quer dizer, não sei se chega a vazar. E aí vocês podem me perguntar: Thiago, é legal andar numa moto dessa? É confortável? A resposta é depende. Depende do terreno, depende de qual é o tipo de viagem que você pretende fazer. É a mesma coisa que a gente comparar nos dias de hoje você dirigir um Opala, uma Caravan antiga, um Fusca. É legal? É legal, mas não se compara com o conforto que tem os carros de hoje. São tipos de pilotagem diferentes. É igual essa daqui. É legal estar andando numa moto 88, mas não se compara, por exemplo, com o conforto da GS 800. Uma outra coisa que tem de característico nessa moto é que o barulho do motor é muito alto, chega a incomodar na estrada. Eu não entendi o porquê que tinha algumas pessoas que colocavam aquele protetor auricular durante as viagens de moto. Hoje com essa moto aqui eu consigo entender. Curitiba City, hein? Firme e forte, eu e a moto. Agora vamos encontrar lá com o Marião Velho de Guerra. Quem é antigo no canal já viu vídeos aí que ele apareceu. Grande Marião Velho de Guerra. E aí? Bom, e você? Tudo certo? Graças a Deus. E mais um dia se inicia diretamente aqui de Curitiba, 6h30 da manhã. Última etapa aí da viagem para levar a Teneré para casa. 400 km até São Paulo. Vou abastecer aqui em Curitiba e depois programar mais um abastecimento no meio do caminho. Conferir o óleo de novo e também vai calcular a autonomia da moto, né? Porque ela tá gastando bastante. O odômetro aqui marca 456 km. Então, teoricamente, em São Paulo vai dar 856. Pessoal, 170 km, 10 litros, já melhorou. 17. Partiu. Tem que lembrar, 470 km no odômetro, para depois fazer a outra média. E a Regis sendo Regis. Trânsito. Dificilmente eu passo por aqui e não tem nenhum trânsito, assim, alguma coisa que possa ter acontecido. Seguindo aqui devagarzinho. Bom que eu tô sem bauleto, sem alforge, então a moto passa tranquilo.
Devo ter andado já uns 2 km aqui no corredor. Aí o Harlão não passa, hein? Mas a Teneré passa. Paradinha. Esticar as pernas. Aí, pessoal, 183 km, 8,88 litros. Melhorou bastante aí, hein? 20 km por litro. Então, pessoal, já fiz aqui. Tirei a capa, o banco. E agora vou medir o óleo aqui, ó. Ele tá bem aqui em cima, aparentemente. Então, para medir o óleo, pelo que eu vi, tem que colocar a vareta aqui, não rosquear e deixar a moto em pé, né? Tirar do lateral, só para molhar a vareta. E agora vamos ver. Ó. Ó, tá na metade praticamente. O nível de óleo tá bom. E o vazamento continua por aqui, ó. É óleo que não acaba mais. Olha isso. Talvez eu complete um pouquinho. Só por desencargo. Bom, já fiz a medição. O óleo estava um pouco para cima da metade da vareta. Segui as recomendações do meu amigo Lei Capel e coloquei o óleo para deixar no nível máximo da vareta para poder chegar em São Paulo com tranquilidade. A motoca tá aqui, já coloquei a carenagem. Agora eu vou tomar um café da manhã e seguir. Ela já deixou a marca dela aqui embaixo, ó. O dia tá agradável hoje, ainda bem que não está chovendo. Vamos aí para os últimos 200 quilômetros. E vamos lá, tenebrosa! Qual que é o nome que eu vou colocar nessa moto, hein? A Lander é a Lander Laura. A F800 é a Cabrita. E essa aqui? Deixem aí nos comentários qual nome eu devo colocar na Teneré 1988. Já estou aqui na Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt. Que pedacinho da hora de fazer com essa moto aqui, hein? Eu tô doido pra andar com ela na terra, na areia. Pelo pouco de experiência que eu tive aqui pilotando, eu acho que ela vai muito bem, hein? No off-road. Eu consigo ficar em pé, confortável, com a mão no guidão, diferente da Lander, que eu fico encurvado, já que tem um riser essa daqui, ó. Então fica um tamanho muito bom. E é até mais tranquilo de entrar com sua moto em São Paulo. Já tô aqui nas proximidades da entrada do Rodoanel. Aqui sempre também fica carregado o trânsito. Hoje é um domingo. Faltam uns 3 km para chegar ao acesso. E chegamos na marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo. Na verdade aqui ainda é Marginal Pinheiros. Ali na frente vira Marginal Tietê. E agora sim, marginal do Rio Tietê. Vou finalizar esse trecho aqui. Aí quando chegar lá em casa eu volto com vocês para terminar o vídeo. Aí pessoal, motoca em casa. Esse último abastecimento ela fez 21 km por litro. Já tá chorando aqui, ó. 876 quilômetros.